Graça e paz, hermanos. Amém. Les invito a que abram sus Bíblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 7. E vamos a ler a partir do versículo de número 15. Eclesiastés, capítulo 7, a partir do versículo de número 15. Eu vou ler para vocês. Todo isto he visto em los dias de mi vanidade. Justo hay que perece por su justicia, e hay impío que por su maldade alarga sus dias. Não seas demasiado justo, ni seas sábio com excesso, porque habrás de destruir. Não hagas muito mal, ni seas insensato, porque habrás de morrer antes de tu tempo. Bueno é que tomes isto e também de aquello não te apartes tu mano, não apartes tu mano, porque aquele que a Deus teme saldrá bem em todo. La sabiduría fortalece el sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu coração sabe que tu também dijiste mal de outros muitas vezes. Todas estas coisas provei com sabedoria, dizendo: serei sábio. Pero a sabedoria se alejou de mim. Lejos está lo que foi e lo muito profundo, quem lo hallará? Me volvi e fijei mi coração para saber e examinar e inquirir sabedoria e la razão, e para conhecer a maldade de la insensatez e el desvario del erro. E he hallado mais amarga que la muerte a la mujer, cuyo coração laços e redes, e suas manos ligaduras. El que agrada a Deus escapará de ella, mas el pecador quedará em ella preso. É aqui que isto é hallado, disse el predicador, pensando las coisas uma por uma, para hallar la razão. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallei. E aqui solamente isto é hallado, que Deus hizo al hombre recto, pero ellos buscaram muitas perversões. Vamos orar. Padre, somos incapazes de entender o que acabamos de ler se tu Espírito não nos ajuda. Por isso que te pedimos agora que ilumines nossa mente e coração para compreender tu palavra. E, aunque tengamos limitações humanas, diferentes idiomas aqui, como espanhol e português, a vezes a falta de domínio de los aspectos lingüísticos impide
uma clara comunicação. Pero pedimos por tu graça que, através de tu Santo Espírito, nos ajude a compreender o que vamos a meditar agora. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Thomas Boston foi um pastor escocês do século XVII. E esse pastor viveu uma vida marcada por el sofrimento. Esse pastor perdeu vários filhos em la infância. Enfrentou pobreza extrema, lutou contra enfermidades crônicas e sofreu dificuldades constantes em seu ministério pastoral. Em meio de estas aflições, predicou um sermão titulado La Torsión em Nuestra Porción, basado em Eclesiastés capítulo 7, versículo 13. Boston entendeu que algo que o predicador de Eclesiastés nos ensina em nosso passagem. Este pastor entendeu as paradojas de la vida, que as paradojas de la vida não são errores de Deus, sino mistérios de la providência soberana del Senhor. Hermanos, o texto que meditaremos agora, Eclesiastés 7, de 15 al 29, nos confronta com uma realidade que todos hemos experimentado. Vivimos em um mundo onde as coisas não sempre saem como esperamos. O justo sofre, mientras o impío prospera. Não é assim? Miramos a sociedade e vemos que a injustiça prospera, mientras que o justo parece não prosperar. A sabedoria tem limites. O pecado nos alcança a todos. Pero, em meio de esta paradoja, o predicador, ou seja, Salomão, nos señala um caminho seguro. Que caminho é este? O temor do Senhor. O sermão de hoje poderia ser resumido em las seguintes palavras: em um mundo de aparentes injustiças e paradoxas, o temor de Deus nos guia por el caminho de la sabedoria verdadeira, evitando tanto a justiça própria como o desfreno moral. E vamos examinar esse tema de hoje em 3 pontos principais. Primeiro, o mundo está torcido e as respostas humanas empeoram. Segundo, nenhum ser humano pode salvar-se a si mesmo. E terceiro, Deus nos hizo rectos, pero nós buscamos nossas próprias perversões. Passemos agora, então, ao primeiro ponto. Salomão começa com uma observação que contradice nossas expectativas mais profundas. Mira o que diz Salomão: todo isto é visto em los dias de mi vanidade. Há justo que perece por sua justiça e há impío que prolonga seus dias por sua maldade. Hermanos, esta é uma das realidades mais difíceis de aceitar, verdade ou não? Sim. Miramos os injustos prosperando, enquanto que nós outros parece que não saímos de lugar. Se Deus é justo, por que o justo sofre mientras o impío prospera? ¿Por que pessoas buenas muerem jóvenes mientras pessoas malvadas vivem largas vidas? Talvez já hemos hecho essas perguntas em algum momento da vida. O verbo hebreu
que aparece neste verso, que em espanhol está traduzido como perece, sugiere uma muerte prematura, uma muerte inesperada. El justo no simplesmente muere, perece a pesar de sua justiça. Por el outro lado, o texto diz que el impío prolonga seus dias. E este verbo prolongar é um verbo que indica extensão, duração inesperada. Isso contradiz frontalmente a ideia de que Deus sempre bendice com vida larga os que obedecem. A experiência de Salomão mostrava que as coisas não sempre funcionavam assim, dessa maneira. Esta paradoxa aparece também no livro de Job, onde homem recto sofre terríveis perdas, mientras que seus amigos insistem em que ele deve haver pecado em sua vida que não ha confessado. Os amigos de Job representam aqui uma visão simplista da vida e da teologia. Se sofres, é porque pecaste. Se prosperas, é porque eres justo. Pero Deus mesmo rechaza esta visão quando disse a Elifaz: mi ira se ha encendido contra ti e tus dos companheiros, porque não habéis hablado de mim lo correcto, como mi siervo Job. Hermanos, ante las paradojas de la providencia, Salomão nos advierte contra dois extremos peligrosos. Primeiro, versículo 16: não seas demasiado justo, nem te hagas demasiado sábio, porque te destruirás a ti mesmo. E luego, no verso 17 diz: não seas demasiado malo, nem seas insensato, porque morirás antes de tu tempo. Hermanos, há alguns que han interpretado mal o primeiro versículo. Han pensado que é chamado a mediocridade moral, ou a caminho médio entre a virtude e o vício. Pero o verbo hebreu é aqui reflexivo. Não te hagas sábio a ti mesmo. Não é uma advertência contra a sabedoria genuína, sino contra a presunção de considerar-se sábio e justo por mérito próprio. É uma advertência contra o fariseísmo, a hipocrisia religiosa que presume de rectitude. O primeiro peligro é uma tentação para a pessoa religiosa, a justiça própria, essa atitude que nos faz crer que somos melhores que os demais porque cumprimos certas regras externas. O segundo peligro extremo é a maldade deliberada. Não é permisso que Salomão está dando para pecado moderado. Uma coisa, meus irmãos, é pecar ocasionalmente, como todos fazem. Outra muito diferente é tomar a decisão deliberada de seguir uma vida de maldade. O versículo 20 lo confirmará. Disse Salomão: certamente não há homem justo
en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero existe una diferencia abismal entre la debilidad pecaminosa y la entrega deliberada al pecado. El camino correcto se encuentra en el versículo de número 18. Bueno es que retengas esto, y también de aquello no sueltes tu mano. Cuando Salomón dice, bueno es que retenga esto, se refiere a lo que dice el versículo 16, no ser demasiado justo. Y cuando habla también de aquello, no sueltes tu mano, está hablando del verso 17, no seas demasiado malo. O sea, considera lo que estoy diciendo. Considera lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el que teme a Dios saldrá bien de todo. El temor de Dios es la clave. Aquí es la clave que nos permite navegar entre estos dois extremos. ¿Y qué significa temer a Dios? Temer a Dios significa venerar a Dios. Significa saber que Él es Dios y que nosotros no somos. Significa también admirarlo por su belleza majestuosa, por su poder, por su soberanía. Significa respetarlo por su poder maravilloso. Hermanos, creo que ustedes van a recordar el profeta Miqueas y cómo el profeta Miqueas lo resume bien este camino equilibrado. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué te pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mira, Miqueas no está hablando de justicia propia presumida. Está hablando de justicia genuina. No habla de libertinaje, pero habla de misericordia. Y todo en el contexto de humillación ante Dios, que es el verdadero temor. Este diagnóstico de Salomón del mundo torcido nos lleva directamente a la condición del ser humano que vive en este mundo. Hermanos, está más do que claro que el mundo en que vivía Salomón estaba torcido y que en nuestro mundo sigue torcido. Y eso nos lleva a meditar y a considerar la condición del ser humano que vive en ese mundo. Y por eso vamos a hablar de esto en el punto 2. Ningún ser humano puede salvarse a sí mismo. Salomón continúa su reflexión con un diagnóstico que va a la raíz del problema humano y por ende del mundo. Mire el verso 20. Este es uno de los versículos más importantes de todo el libro. Después de hablar sobre la sabiduría que fortalece el sabio más que 10 gobernadores, en el verso 19, Salomón nos da la razón de por qué el temor de Dios es tan necesario. Y Salomón dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hermanos, no sé ustedes, pero yo no conozco a ningún ser humano que sea justo.
Quero que notem bem o que esse versículo diz. O versículo não está dizendo que quase nadie é perfeito. Tampouco está dizendo que a maioria falha. Salomão afirma que não há homem justo em la tierra que haga el bien e não peque. Não há homem, não há mulheres, não há niños, não há ancianos que esté fora desta realidade humana. Agora, não significa que Salomão está dizendo ou afirmando que seamos tão malos como poderíamos ser. Não. O que Salomão, em verdade, está dizendo é que o pecado ha tocado cada parte de nosso ser, nosso pensamento, nossa vontade, nossas emoções, nossas relações. Em outras palavras, está falando que a corrupção do pecado abarca todas as partes de nossa natureza e todas as faculdades e poderes da alma e do corpo, e absolutamente não há em nós bem espiritual algum com relação a Deus por mérito próprio. E sabem qual é a resposta prática que esse diagnóstico produz? Mirem os versículos 21 e 22. Que disse Salomão? Tampouco pongas atenção a todas as coisas que se hablam, para que não oigas a tu siervo quando te maldice, porque tu coração sabe que tu também has maldecido a outros muitas vezes. Hermanos, isso é pastoral e profundo a la vez, ao mesmo tempo. Quando reconozco que eu também sou pecador, que também he dito palavras que não devia dizer, que também he herido a pessoas que não mereciam ser heridas, então minha atitude hacia los que me lastimam cambia radicalmente. Já não me escandalizo tão facilmente. Já não me ubico como el juez de los demais. A consciência de minha própria condição me produz humildade. Mira, não estou dizendo que vamos ignorar os pecados de los demais porque também somos pecadores. Não, vamos tratar o pecado biblicamente como deve ser tratado, entre crentes com disciplina. Pero o ponto aqui é que Salomão está dizendo, mira, tu estás também dentro desse quadro, desta mesma realidade. Tu eres pecador assim como o outro é pecador. Tienes a mesma capacidade de pecar, de ofender, de herir as pessoas, da mesma maneira que outros podem ser contigo. Com tudo isso, Salomão quer dizer que o ser humano não pode salvar-se a si mesmo. E mira, a consciência que uno tem de sua própria condição deve generar humildade, saber compreender a situação, saber perdonar, saber tratar de la maneira correta e bíblica o tema del pecado. Pero Salomão não se detiene aí, los versos 23 al 25
Salomão hace uma confissão que é ao mesmo tempo honesta como também profunda. Tudo isso provei com sabedoria e disse: serei sábio, pero a sabedoria se alejou de mim. Salomão buscou com toda sua energia intelectual a compreensão plena da vida. E tuvo que reconhecer que essa compreensão lhe era inalcançável. Hermanos, a corrupção heredada de Adão afeta nossa capacidade intelectual de entender as coisas de Deus sem sua ajuda. A mente caída gira como que em círculos. Agora, as palavras do versículo 23, que acabei de ler: tudo isso provei com sabedoria e disse: serei sábio, pero a sabedoria se alejou de mim. Essas palavras deveriam escrever-se em la tumba de todo filósofo que ha tentado encontrar o sentido da vida por seu próprio racionamento, seu próprio esforço intelectual. E então chegamos ao versículo de número 26, que é um dos versículos mais chamativos do capítulo. O versículo 26 diz: e he hallado mais amarga la muerte a la mujer cuyo corazón es laços y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Deus escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Mira, Salomão descreve aqui a trampa del pecado sedutor, representado aqui na figura de uma mulher que tem redes, laços e ligaduras. Pode que esse versículo esteja referindo-se a uma pessoa real que Salomão conheceu, ou pode ser uma imagem de todo o que seduce el alma hacia la destruição, como a mulher estrangeira que encontramos no livro de Provérbios. Em qualquer caso, o mensagem é muito claro, irmãos. O pecado sedutor captura al que se deja levar por ele. Pero há uma palavra de esperança aqui também. Salomão vai dizer que el que agrada a Deus escapará de ella. El escape não é fruto del esfuerzo de uno. Uma força de vontade de uma pessoa. El escape é atribuído explicitamente a Deus. El que agrada a Deus, el que está bem delante de Deus, la gracia lo provee el escape. La gracia de Deus es la única que libra al alma de las trampas que el pecado tiende. Aqueles que recebem a graça de Deus são guardados. É isso que Salomão está afirmando aqui. E os que vivem sem a graça de Deus são capturados por esse pecado que seduz. E tudo isso nos prepara para a conclusão mais profunda de todo esse texto que leemos aqui nesta manhã. E assim vamos para o último ponto. Deus nos hizo rectos, pero nosotros buscamos nossas próprias perversões. Versículo 27 hasta el 29. Aqui Salomão ha passado capítulos inteiros observando, investigando, pensando caso por caso,
E em los versículos 27 e 28, nos dice el resultado. He aquí que isto he hallado, disse el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo he encontrado. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallei. Uno entre mil que actúe como deveria. Algunos lo ven, estes dois versículos, como uma forma poética que Salomão utiliza para dizer que encontrar a alguém genuinamente íntegro é extraordinariamente raro. Se o autor é Salomão, como eu creio, basado em estudos bíblicos, o número 1000 tem uma ressonância biográfica direta. Salomão tuvo 700 esposas e 300 concubinas. Vemos isso em primeiro livro de los Reis, capítulo 11, versículo 3. E entre todas essas mulheres, quantas encontrou que foram sábias? A resposta do texto é clara: nenhuma. Nenhuma. Pero não se detém aí. Entre todos os homens, 1000 vezes mais encontrou solamente um. A rareza de la verdadeira sabedoria é extrema. Entendo que Salomão não quer dizer que o homem sempre é mais sábio ou tem mais sabedoria que a mulher, pero está tratando de mostrar a rareza que é a verdadeira sabedoria. E então, Salomão nos leva ao versículo de número 29, que é a clave para interpretar todo esse texto que acabamos de ler. É aqui solamente isto é hallado, que Deus hizo al hombre recto, pero ellos buscaram muitas perversões. Aqui que temos aqui duas afirmações. Duas afirmações que lo cambiam a todo. Primeira, Deus hizo el hombre recto. La Biblia dice que Dios hizo al hombre muy bueno. Génesis 1, versículo 31. Y recto. Eclesiastés 7, 29. Esta condição criada del ser humano tinha verdadeiro, quer dizer que tinha verdadeiro conhecimento de Deus, tinha justiça genuína e santidade autêntica. Essas qualidades não eram acessórios que foram añadidos desde fora. Eram parte essencial de lo que el hombre era por haber sido criado a la imagen y semejanza de Dios. La rectitude original pertenecia a la naturaleza misma del ser humano, tal como salió de las manos de Dios. El problema del mundo no es que Dios lo haya criado defectuoso. El problema no viene de arriba. El predicador lo deja muy claro. Dios hizo el hombre recto. Pero Salomón también hace una segunda afirmación. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Y aquí está, mis hermanos, la contraparte. El pronombre ellos en el texto es enfático. Ellos mismos. El verbo buscaron es un verbo ativo.
nadie los forzó a buscar muitas perversões. Foi uma eleição deliberada, uma escolha deliberada. O homem, com plena vontade e responsabilidade, buscou suas próprias perversões. E esta expressão, muitas perversões, em hebreu é um substantivo plural que descreve a criatividade inventiva com a que o ser humano ha construído sistema tras sistema para substituir a Deus. Não é só um pecado, são muitos artifícios, muitas estratégias, muitos caminhos alternativos que o ser humano ha buscado. A auto-justiça religiosa do verso 16, a licença moral do versículo 17, a búsqueda de sabedoria autônoma dos versículos 23 e 24, a sedução do pecado do versículo 26, todos são variantes de los muitos artifícios que o homem caído ha inventado para evitar depender de Deus. E isso, hermanos, é o que a Bíblia ensina sobre nossa condição. E o que o apóstolo Pablo confirma em sua carta escrita aos Romanos, capítulo 3, versículo 10, quando cita esse mesmo texto: não há justo ni aun uno, toda a raça humana. Por lo tanto, em conjunto, como em seus membros individuais, é culpável delante de Deus. Tem uma natureza moralmente corrompida e está sujeita à decadência e à morte. Pero esta não é a última palavra. O texto não termina aqui. Salomão não pode levar-nos mais allá. Eclesiastes capítulo 7 pode levar-nos hasta aqui, pero não pode levar-nos aonde deveríamos ir. Conhecer nossa desgraça sem conhecer a Deus nos deixa entregados à desesperação. Graças a Deus que a Bíblia não termina em Eclesiastes. E aún em Eclesiastes há esperança que apontam hacia Cristo. Porque se Deus nos criou rectos al princípio, o mesmo Deus que nos criou pode recriar-nos em Cristo. Lo que o primeiro Adão destruiu, o segundo Adão lo restaura. Pablo disse isso em Romanos 5:17. Pois se por la transgressão de uno solo reinou a muerte, muito mais reinarão em vida por um solo, Jesucristo. Los que recebem a abundância de la graça e del dom de la justiça. Hermanos, em Cristo, a imagem de Deus que la caída desfigurou começa a ser restaurada. Verdadeiro conhecimento, justiça e santidade verdadeiras. A rectitude que o homem perdeu em Adão é recuperada em Cristo. El que teme a Deus, e esse temor é um dom de sua graça, não um logro nosso, escapa de todas as trampas que esse texto descreve para nós. E esse temor, e essa fé, e essa nova orientação do alma, não viene de nós mesmos. Viene do Espírito de Deus que nos
regenera e nos une a Cristo. E aqui chegamos à conclusão de lo que vimos aqui nesse texto. E eu quero apresentar-lhes 3 aplicações práticas. Hemos visto o predicador mostrando a nós a paradoxa do mundo, mostrando a condição humana de que o ser humano não pode salvar-se a si mesmo, e mostrando que Deus ha hecho o ser humano recto, pero o ser humano elige seu próprio caminho. Então, quero considerar 3 aplicações. Primeiro, hagam exame honesto de sua vida cristiana. É uma religiosidade genuína ou é uma actuação? Obedecem a Deus porque lo amam ou porque querem ser vistos? O predicador nos advierte contra a piedade ostentosa que al final nos destrui. Então, devemos pedir a Deus que nos revele qualquer área de hipocrisia religiosa em nossa vida e busquemos uma piedade que nasca do temor genuíno a Deus e não do desejo de aprovação humana. Segunda aplicação: pratique a humildade ante as faltas e pecados de outros. Quando alguém nos ofende, nos critica ou nos lastima com suas palavras, recuerde o que vimos no verso 22. Seu coração sabe que também nós hemos dito coisas que não deveríamos dizer. E essa consciência de nossa própria pecaminosidade deve produzir graça hacia quienes também pecam contra nós. Terceira aplicação: abandone todo o projeto de salvar-se a si mesmo e descansem em Cristo. Se hoje alguém está aqui sentindo-se aplastado por suas próprias perversões, por esses muitos artifícios com os que han tentado levar o vazio que solo llenar, o vazio que solo Deus pode llenar, a boa notícia do Evangelho é que Deus não te criou para isso. Te criou recto. E em Cristo pode rehacer-se recto. Não há nada que haya hecho que esté fuera del alcance de la gracia de Dios en Cristo Jesús. La misma mano que te criou al princípio pode criar-te hoje, regenerar-te hoje, perdonar-te hoje. Deus hizo el hombre recto. Essa é a primeira palavra sobre ti, sobre cada um de nós. Que a última também seja de Ele. Se alguno está em Cristo, és nova criatura. As coisas viejas passaram, e aqui todas são hechas novas. Hermanos, há esperança para nós. Há esperança para o pecador. E a esperança é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Padre, graças por enviar-nos a Cristo Jesus, que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Te damos graças porque por meio de Cristo podemos ser salvos, podemos desfrutar do perdão e ter a certeza da vida eterna. Pero te pedimos nesta manhã
por tantas pessoas que todavia estão metidas em seus pecados, estão metidas nestas muitas perversões, tentando de alguma maneira llenar o vazio que só tu puedes llenar, buscando compreender as paradojas da vida, pero sem a ajuda tuya. Padre, pedimos que estas pessoas tenham a oportunidade de escuchar o Evangelho. E mientras escucham o Evangelho, tu Santo Espírito pueda obrar e aplicar a salvação en el corazón de aquellos que el Señor ha destinado para la salvación. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pongámonos de pé para la bendición